Fala galera, vamos para mais uma aulinha aqui. Dessa vez a gente vai começar agora a conversar sobre a evolução do átomo na história da química, tá? Como é que a gente entende o átomo ao longo da história. Então é basicamente falar sobre os modelos atômicos e como que eles evoluíram, tá? A gente vai começar agora com o modelo de Dalton e Thomson, tá? Começando especificamente com o modelo de Dalton. Gente, a ideia de átomo ela é bem antiga. Só para você ter ideia, ela começa na Grécia Antiga. E ela começa na Grécia Antiga com esses dois camaradas que estão aqui, ó. Só para você saber que a gente pensa em átomo já tem muito tempo. Então, esses dois caras aqui pensaram em átomos. São justamente o Leucipo e o Demócrito. Só que eles pensaram isso puramente no campo filosófico, né? Que seria basicamente assim, que o átomo seria a menor parte da matéria, isso formaria toda a matéria, tá? Era mais uma curiosidade para saber de onde a gente veio, o que nos formava e assim por diante, tá? Quem pensou isso da maneira mais teórica e científica, primeiramente, foi Dalton. Ele que colocou isso baseado no que a gente chama de experiências, tá? Baseado na ciência, o método científico. Isso é importante, tá? Tá, então deixa eu apagar o nome do Leucipo e do Demócrito, que você já sabe que eles existiram ali na Grécia Antiga, e vamos falar sobre Dalton. Gente, para qualquer modelo atômico, você tem que saber essas três coisas. Ó. Anota num papelzinho aí, ó. De onde o modelo veio, de onde que ele saiu, quais são as principais características, ok? E onde falhou, e quais são as falhas, tá? São as três coisas que você vai ter que pensar sobre o átomo. Então vamos lá. O modelo de Dalton, ele tá ali por volta de 1803. E da onde que ele veio, gente? Ele veio das ideias de Lavoisier e Proust, que nós chamamos de leis ponderais, tá? Nós temos um vídeo gravado só para isso, né? Só sobre leis ponderais. Aqui eu consigo colocar em um exemplo simples o que é Lavoisier e o que é Proust. Gente, Lavoisier, ele tratava, eu já vou colocar em equações, sobre a conservação das massas. Então ele falava sobre a conservação das massas. E o Proust, ele falava das proporções, e essas proporções seriam o quê? Definidas. Tá, vamos colocar em exemplos. Eu consigo, com um exemplo só, mostrar para vocês as duas leis. Então, olha para essa equação aqui, ó. Eu pego aqui hidrogênio, certo? Aí o hidrogênio vai reagir com oxigênio. Então, hidrogênio reagindo com oxigênio. Isso aqui vai dar água, tá? E vou montar aqui duas reações, a reação 1 e a reação 2. Então, acompanha comigo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 2 gramas e aqui 16 gramas. Conservação das massas. A massa virá aqui para 18 gramas. Tudo bem? A massa foi conservada. Isso é basicamente a lei de Lavoisier, tá? Pensando na reação 2, agora como se fosse uma receita de bolo. Se eu dobrar a receita, por exemplo, se eu vim aqui para 4 gramas, para eu formar a mesma coisa, eu preciso colocar 32 gramas aqui, para manter a proporção. Consequentemente, formaríamos 36 gramas aqui. O mais importante aqui agora não é necessariamente o entendimento das leis ponderais, é você entender como é que Dalton interpretou isso. Ele interpretou da seguinte forma, ó. Ele começou a trabalhar com simbologias. Por exemplo, se eu colocar uma simbologia, olha para a reação 1. E eu falar que essas 2 gramas, que é o hidrogênio, é uma bolinha vermelha. E eu falar que o oxigênio, por exemplo, é uma bolinha preta, tá? Essas eram algumas simbologias que eu estou criando aqui na minha cabeça e Dalton tinha suas próprias que eu já te mostro. Aí se eu juntar uma coisa com a outra, consequentemente a água, ela seria o quê? Então vamos puxar uma setinha aqui, ó. Então como é que seria a molécula de água? Seria o hidrogênio. Então, você teria uma bolinha aqui, beleza? Opa, saiu um quadrado. Então, saiu um quadrado de novo. Por que está sendo um quadrado? Estou fazendo um círculo. Aí aqui é uma bolinha. E a outra bolinha preta aqui. Tudo bem? Essa seria a molécula de água formada pela união de hidrogênio e oxigênio. Aí, o mais importante para Dalton é você ficar atento ao seguinte, gente. Ó, aqui é o hidrogênio, bolinha vermelha. E a bolinha vermelha está aqui do mesmo jeito, intacta, perfeita, tá? Aqui nós temos o oxigênio, que é a bolinha preta. E ele veio parar aqui, ó, intacta, perfeita, tá? Então, a mesma bolinha roxa, a mesma bolinha preta que eu estou pintando em roxo que está aqui,
está aqui embaixo. É a mesma. E a mesma bolinha que eu estou pintando em amarelo aqui agora, ela está aqui, desse lado aqui agora, perfeita, tá? Bom, eu coloquei as imagens aí para exemplificar. Essa aqui, apenas por curiosidade, ó, esse aqui é o Dalton com seus óculos muito simpáticos. E aqui embaixo eram as representações dos elementos que ele colocava, ó. Olha como é que ele representava, por exemplo, o oxigênio. Tá enxergando aí, ó? Tá aqui, ó, simplesmente uma bolinha, tá? Carbono, pintadinho. Hidrogênio, coloca um pontinho no meio. Nitrogênio, racha no meio e assim por diante, tá? Isso que está aqui em cima foi chamado pelo próprio Dalton da seguinte maneira, que era a representação dos seus átomos. Aí Dalton chamava de átomos simples, tá? Agora olha aqui embaixo. Aqui embaixo, principalmente esse pedaço que está aqui, ó, tá? Olha a água, amônio e o ácido carbônico, que a gente conhece como substâncias compostas, né? Basicamente a combinação entre os átomos, é assim que Dalton pensava. Aí, hoje a gente conhece como substância composta, mas Dalton não tinha esse conhecimento. Aí ele chamava de átomos compostos, tá bom? Beleza, com essa ideia de esferas que Dalton trabalhava, que são essas representações, é que ele chega às suas características, as características do seu átomo. Então, leia comigo, porque isso também é importante. Quais são as características do átomo de Dalton? Gente, eu vou lendo e destacando. O átomo é esférico, muito bem. O átomo é maciço. O que é maciço? Eu gosto de colocar um sinônimo para maciço. O sinônimo, eu gosto de colocar isso aqui, ó. O átomo é massivo, todo preenchido por massa dentro. E o átomo seria indivisível, tá? Ele não se dividiria. O átomo é neutro. Hoje a gente conhece duas concepções de neutro. O átomo pode ser neutro, tendo a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou o átomo pode ser neutro como Dalton pensava, que seria a ausência de cargas elétricas. Não teríamos cargas elétricas no átomo, tá? Era assim que Dalton pensava. E, inclusive, por esse ponto ele foi bastante criticado. Para Dalton, átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as características. Aí o que você tem que pensar imediatamente, gente? Quais são essas características, tá? Bom, você tem que pensar imediatamente, gente, nessa aqui, ó, na massa. Como o átomo era esférico, Dalton também imaginava um volume e até mesmo imaginava uma densidade, porque massa dividido pelo volume, isso vai dar uma densidade. E átomos de elementos diferentes possuem características diferentes, principalmente a massa, tá bom? Ó, esse desenho que está aqui ao seu lado direito seria o átomo de Dalton, tá? Uma esfera, tá legal? Muito bem, gente. Já vimos de onde ele veio, que ele veio de Lavoisier e Proust. Já vimos as suas principais características. Agora nós temos que colocar quais são as falhas. Então eu vou discutir para vocês as falhas. Vamos conversando aqui. Aí algumas coisas eu anoto, outras vocês anotam a minha fala, tá? O átomo é esférico? Gente, não, o átomo não é esférico. Hoje a gente trabalha o átomo como um modelo quântico, tá? Muito baseado em energia, em ondas de energia, tá? Então a gente não tem um formato definido para o átomo. Consequentemente, ele também não é maciço, ele não é preenchido por massa dentro, tá? Bom, agora eu vou escrever uma coisa, ó. O átomo é divisível, a gente já sabe disso, tá? Então eu vou colocar aqui uma das falhas, ó. Anota aí, o átomo é divisível. Por que o átomo é divisível? A prova pode perguntar isso. Porque a gente conhece um processo que nós conhecemos como fissão nuclear. Ok? Aí a fissão nuclear é basicamente, gente, um bombardeamento de nêutrons. Então eu pego aqui um átomo que a gente chama de átomo pi. E esse átomo pi pode ser o urânio, tá? Um átomo radioativo. Aí eu choco nele nêutrons, então eu coloco nêutrons para se chocar lá dentro. Quando isso acontece, esse átomo simplesmente se divide no que a gente chama de átomos filhos. É uma reação em cadeia. Então aqui vai dar um átomo filho e aqui vai dar outro átomo filho, tá? Por exemplo, nesse processo de fissão, aqui pode dar criptônio, tá? E aqui pode dar bário. E ainda libera nêutrons também, tá? Bom, mas o que importa é você saber que no processo de fissão nuclear, um fenômeno nuclear, nós conseguimos sim dividir o átomo, tá? Esse processo de fissão nuclear é basicamente produção de energia em usinas nucleares e também produção de bomba atômica, ok?
Tá, então o átomo é divisível. Gente, o átomo é neutro? Pode até ser, mas tem cargas. Então coloca essa informação aí também, hein? Então vou colocar aqui embaixo, ó. O átomo possui cargas. Então é divisível e possui cargas. Átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Massa, volume e densidade. Gente, não. O Dalton não conhecia isso, ó. Que são os isótopos, né? Que átomos de um mesmo elemento, eles podem ter massas que são o quê? Diferentes, eles não precisam ter a mesma massa. Por exemplo, ó, eu vou colocar alguns isótopos famosos aqui. Esses três aqui, eles são clássicos, né? Por exemplo, nós temos o hidrogênio, aí o hidrogênio e o hidrogênio. Todos têm número atômico 1, coisa que Dalton nem sabia de número atômico. Só que a massa desse primeiro aqui é 1, a massa desse aqui é 2 e a massa desse aqui é 3. Então veja o seguinte, ó, esses átomos eles têm massas diferentes, ó, esse pesa 1, esse pesa 2 e esse pesa 3. Então são átomos do mesmo elemento químico, só que as massas deles são o quê? São diferentes e para Dalton deveriam ser iguais, tá? E por fim, ele coloca que átomos diferentes possuem características diferentes, como por exemplo a massa. E ele também errou nessa característica pelo seguinte, ó, vou colocar um pontinho, porque Dalton não conhecia os isóbaros, tá? Aí vamos colocar aqui um exemplo de isóbaro, que seria o seguinte, ó, você tem um átomo de argônio, gente, que pesa 40, e você tem um átomo diferente dele, que é o cálcio, que também pesa 40. Então veja que eles são átomos diferentes, só que eles pesam a mesma coisa. Tá bom? Então, em algumas das suas características, Dalton falhou. Tá legal? Bom, gente, dá uma revisada nisso aí, tá? No modelo de Dalton para a gente poder prosseguir. Agora ainda, vamos continuar agora e a gente vai para o próximo modelo atômico. O próximo modelo atômico, gente, fique atento às datas, tá? Eu não quero que você decore, mas Dalton é 1800 e pouco. O próximo modelo atômico, que é o de Thomson, é 1897. Gente, é muito tempo de diferença, são mais de 90 anos de diferença, tá? Por isso que a gente começa, antes de chegar em Thomson, com um breve, muito breve, histórico. Quem contribuiu enormemente para Thomson chegar às suas conclusões, isso faz parte de onde veio, são as experiências de Crookes, que nós conhecemos como as experiências nos tubos de raios catódicos, tá? Eu vou falar sobre isso e vou escrever já já. Então, olha aí para a primeira imagem. A primeira imagem você tem um tubo, esse era mais ou menos o formato do tubo que Crookes trabalhava. E ele colocou aqui, gente, vou destacando para vocês aqui, circulando, depois eu apago. Ele colocou aqui uma haste metálica e aqui uma haste metálica também. Colocava os fiozinhos e não está mostrando aí, mas os fiozinhos, eles se encontram aqui, ó. Eles se encontram aqui e estariam ligados em uma bateria. Então, eles ainda estariam ligados em uma bateria aqui, tá? Então, o que o Crookes estava tentando fazer? Promover uma descarga elétrica no ar que está aqui dentro, ou no gás, né? Não vou nem colocar ar. Ele colocava gases aqui. Então, colocava gases diversos aí dentro, tá? Que está representado por essa coloração amarela. Gente, esse gás estava aí dentro, ele deveria estar a baixa pressão, certo? Você colocava uma quantidade muito pequenininha, muita pouca quantidade de gás aí dentro, tá? Até para que essa bateria tivesse, vamos dizer, que força suficiente para fazer essa descarga elétrica aí dentro, tá legal? Gente, aí foi o Crookes que dá algumas nomeações. As nomeações são o seguinte, ó, aqui é o cátodo, que seria o polo negativo na época, tá? E aqui é o ânodo, que seria o polo positivo. Então ele nomeou isso como cátodo e ânodo. Gente, a descarga elétrica funcionou, e quando essa descarga elétrica funcionou, aconteceu isso, ó. Olha para o meu desenho aqui agora, surgiu um feixe luminoso de um lado para o outro, tá? Cada experiência que a gente fizer aqui, nós temos que colocar uma conclusão. Então você vê que o feixe luminoso, ele saiu do cátodo e foi mais ou menos em direção ao ânodo. Como ele saiu do cátodo, a primeira conclusão é que surgiu o raio catódico, certo? Então eu vou colocar aí, ó, faz a união aí das palavras. Aqui aconteceu o surgimento
do raio catódico. Gente, para abreviar aqui minha vida, eu vou chamar raio catódico a partir de agora de RC, tá? Então, raio catódico eu vou chamar de RC. Beleza, então o raio catódico porque ele saiu do cátodo, tá? Muito bem. Agora, olha para a segunda experiência. O Crookes, ainda curioso para saber o que era o raio catódico, ele colocou de novo aqui a bateria, certo? E os dois fiozinhos que já existiam aí. Agora, olha só a diferença, gente. Olha o que ele colocou lá no meio. Ele colocou um objeto parecido com uma cruz, tá vendo? Aí o que vai acontecer? O raio catódico vai surgir do mesmo jeito, tá? Então vamos fazer o raio catódico surgir. Então o raio catódico surge, ó. Só que a luminosidade é barrada aqui. Então ela vai passar rente aqui por um lado, rente aqui por outro lado, e vai formar aqui deste lado uma sombra. Então você vai formar a sombra, ou seja, aqui desse lado aqui seria formado o desenhozinho da cruz, tá? Bom, qual é a conclusão? Deixa eu pintar a cruzinha. Qual a conclusão que o Crookes chega sobre essa experiência? Ele basicamente chega à conclusão que os raios catódicos, que eu vou chamar de RC, eles viajam em linha reta, ok? Então os raios catódicos simplesmente viajam em linha reta. Gente, só é possível formar sombra porque é preciso que tenha projeção de pontos se os feixes estiverem em linha reta, tá bom? Bom, tem uma terceira experiência que ela é bem importante também. Essa ele faz o seguinte, ó, ele pega ali o cátodo e o ânodo do mesmo jeito, aí aqui nós temos a bateria para promover a descarga elétrica, e ele coloca aqui no meio, ó, uma espécie de um catavento, tá vendo? Parece uma ventoinha. Aí, o que acontece? O raio catódico surge do mesmo jeito. Então você tem aqui o surgimento do raio catódico, ó. Então ele vem aqui, só que quando ele bate na ventoinha, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essa ventoinha em movimentação, ó. Então ela vai começar a simplesmente girar, tá? Aí o Crookes chega a uma conclusão, que o raio catódico possui massa. Gente, tudo na ciência, quando se descobre, gera-se muita curiosidade. Aí, ó, gera massa, mas o Crookes não sabia que massa era essa, apenas sabia que tinha massa. Então ele ficou curioso, assim, será qual é a massa? Quanto que isso pesa? Isso ficou como curiosidade, tá? Bom, aí chega o Crookes, o Crookes a gente acabou de falar, aí chega o Thomson para fazer mais uma experiência, e essa experiência é bem importante também para a história da ciência, tá? Bom, o Thomson ele dá o checkmate, gente, ele mata tudo. Como assim? Ele faz um conjunto de experiências dentro do tubo de raios catódicos que está aí. Então deixa eu pegar meu desenho aqui, para manter a característica dos desenhos anteriores, ó, eu vou colocar, tem os fiozinhos aqui, aí aqui nós colocamos bateria. Beleza? Aqui tem a bateria. Esse desenho não tem nada de diferente ainda. Aí o que vai acontecer? Se você tiver aqui, do mesmo jeito que eu tinha antes, ó, o cátodo e o ânodo. Então eu vou colocar aqui de novo. Ó. Nós temos aqui o cátodo e aqui para baixo nós temos o ânodo. Aí o que vai acontecer inicialmente? A mesma coisa que estava acontecendo antes, o surgimento do raio catódico. Então olha o raio catódico vindo aqui, ó. Pá, ele veio reto, tá? Bom, aí o Thomson, ele começa a fazer algumas mudanças nessas experiências aí. A experiência é a seguinte, ó. Ele coloca aqui embaixo um ímã. Então, ó, olha o desenho que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu vou desenhar um ímã. Certo? Gente, antes de eu mostrar a experiência, vocês aprendem isso na física, tá? Se você colocar o seu celular para carregar junto de um ímã em cima dele, ou então perto da base da tomada, isso não vai dar certo. Inclusive, não faça isso. Porque o ímã, ele gera um campo magnético, e esse campo magnético influencia aquela eletricidade que está passando pelo seu celular, tá? Você aprende isso nas primeiras aulas, quando você vai aprender eletromagnetismo, tá? Então, esse ímã gera um campo magnético, e por gerar esse campo magnético, ele causa alterações
no campo, nos elétrons que estão passando. Elétrons esses que o Thomson ainda não sabia da existência. Mas ele estava desconfiado de que alguma coisa tinha nesse raio catódico e por isso ele colocou o ímã. Aí quando ele coloca o ímã, olha o que acontece. O raio catódico ele vem nessa direção, ó. Ok? Então ele desce para cá, tá? Então ele já consegue descobrir que o raio catódico é influenciado por um campo magnético, tá? Muito bem. Aí ele faz uma outra experiência que é o seguinte, ó. Ele coloca aqui em cima, ó, uma placa. Deixa eu fazer essa placa melhor. Ele coloca aqui uma placa e essa placa está carregada positivamente, tá? Gente, colocar uma placa carregada positivamente é só você colocar uma bateria com seu polo positivo voltado para essa região aí do tubo, tá? Aí você tem esse acontecimento, ó. Você tem o surgimento do raio catódico, só que ele vai para cima, então ele é atraído pela parte positiva, tá? Bom, antes de eu continuar a explicar essas coisas todas, deixa eu colocar aqui algumas coisas, ó. Aqui foi o raio 1. Aqui eu vou colocar aqui, gente, raio catódico sem o E, tá? Gente, você sabe o que é esse E? É campo elétrico, tá? Isso é o campo elétrico da bateria. E sem, anota aí, se você não sabe o que é o E, tá? E sem o B. Você sabe o que é o B? É o campo magnético gerado pelo ímã. Agora eu vou chamar aqui de 2. O que é o 2? É o RC com campo magnético, né, gerado pelo ímã. Então eu vou colocar assim, ó, com B e sem o E. Não tem aquele campo elétrico lá em cima. Agora aqui em cima, que eu vou chamar de raio 3, aí eu vou colocar assim, aqui é o raio catódico com o campo elétrico, mas sem o ímã lá embaixo, tá? Sem o campo magnético, tá? Aí, gente, o Thomson ele tem uma ideia brilhante. A ideia brilhante é o seguinte, ele pensou assim, e se eu ligar as duas coisas ao mesmo tempo? Colocar o ímã e colocar o campo elétrico lá em cima. Antes disso, gente, olha aqui para cima. Qual é a grande descoberta que se faz com a experiência número 3? Uma vez que ele coloca o raio catódico com campo elétrico e ele vai lá para o lado do positivo, ele descobre que o RC, aí eu vou escrever aqui, tá? O RC é carregado negativamente. Isso é uma grande descoberta. Sabe por que é uma grande descoberta? Porque uma vez que você descobre que ele é carregado negativamente, aí atribui-se um nome a ele, e essa carga, ela seria justamente o elétron, tá? Eu tinha colocado uma interrogação aqui em cima. Olha aqui a interrogação, ó. Que era a pergunta a seguinte: qual é a massa? Ele descobriu que o raio catódico possuía massa, mas não sabia qual era a massa, não é verdade, gente? Agora olha aqui embaixo. Ele descobriu que o raio catódico é carregado negativamente. Aí eu vou puxar uma setinha aqui e vou colocar uma pergunta. Qual carga? Então, sabe que tem carga. Mas qual a carga? Então aqui tem outra interrogação. E eu vou marcar ela aqui em amarelo, porque isso vai ser importante para daqui a pouco. Então ele possui carga, sabe que é negativo, chamamos de elétron, mas ele sabe qual é o valor da carga, tá? Muito bem, aí, gente, descobriu-se o elétron, aí ele faz uma quarta experiência, que eu vou até colocar aqui em vermelho, ó. A quarta experiência aqui embaixo. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele liga, ele quer ver o que vai acontecer com o raio catódico, com o campo elétrico, e com o campo magnético, tá? Com o campo elétrico e com o campo magnético. Gente, olha para cá agora. Eu vou apagar isso que eu vou escrever aqui, só para te mostrar, tá? Ó, se com o campo magnético ele veio para baixo e com o campo elétrico ele veio para cima, se eu colocar os dois, espera-se que vai ter um equilíbrio e ele vai vir reto. E foi justamente o que aconteceu. Aí olha aqui o que vai acontecer. Quando ele coloca os dois, aí deixa eu mudar a cor aqui do feixe para você conseguir diferenciar, ó. Quando ele coloca os dois, vem simplesmente reto que nem um verdinho, tá? É o equilíbrio. Aí que equilíbrio é esse? Eu não vou desenvolver essas contas aqui todas, mas eu quero te mostrar, ó. O equilíbrio da força elétrica, tá?
força elétrica gerada pelo campo elétrico que levou aqueles feixes lá para cima, pela força magnética gerada pelo ímã, tá? Então você tem duas forças, a elétrica causada pela bateria e a magnética causada pelo ímã, tá? Quando o Thomson desenvolve uma matemática bruta que tem por aqui, que eu não vou te mostrar, ele faz uma grande descoberta na sua vida e para a ciência. Ele descobre qual a relação da carga do elétron pela massa do elétron. Então eu tinha duas interrogações, eu tinha duas dúvidas. Quais eram as duas dúvidas? Gente, eu não sabia qual era a carga e eu não sabia lá em cima, ó, qual era o quê? A massa. Aí o que o Thomson descobre por meio dessa experiência? Qual a relação da carga pela massa? Quanto é que vale essa razão? E essa razão, ele descobre que vale 1,76 vezes 10 a 11 coulombs. Coulombs é uma unidade de carga, tá? Por quilograma, tá? Ou seja, é como se fosse assim, ó. 1 quilograma de elétron tem 1,76 vezes 10 a 11 coulombs, tá? Ele descobre a razão da carga pela massa do elétron. Gente, isso aqui rende ao nosso amigo Thomson um prêmio que nós conhecemos como prêmio Nobel, tá? É o auge de um cientista, é o auge de um estudioso chegar ao prêmio Nobel e pela relação da carga pela massa ele consegue chegar nesse ponto, tá bom? Ele sabe quanto é que vale os dois valores. Qualquer pessoa que na história da ciência mais à frente descobrir qual é o valor da carga, vai descobrir qual é a massa. Ou se fizer o contrário, descobrir qual é a massa, vai conseguir descobrir qual é a carga. No caso, mais à frente, o Millikan, ele vai conseguir descobrir a carga do elétron. Aí faz a continha e descobre a massa também, mas a experiência fica para um outro momento, tá? Para finalizar essa aula, a gente finaliza aqui, ó. Como é que é o átomo de Thomson, então? O átomo de Thomson, ele tratava assim, ó. Ele é um fluido positivo com elétrons incrustados. Então, como é que seria esse fluido positivo? Vou tentar desenhar aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Esse é o fluido, tá? Ó, vou colocar como se fosse uma esfera, tá? É um fluido positivo. Aí, isso que eu estou colocando aqui não é uma simples divisão em 4 pedaços, é um positivão. Então, toda a massa seria positiva. Por que ele imaginou que a massa seria positiva? Porque ele descobriu os elétrons, gente. Os elétrons eram negativos. Então, ele tentou só contrapor. Como assim contrapor? Uma vez que ele sabe que existiam os negativos, na cabeça dele existiria o positivo também. E esses elétrons, na cabeça de Thomson, estariam enfiados nessa massa positiva. E, gente, por incrível que pareça, os livros não trazem isso, tá? Ele admitia que os elétrons poderiam estar em movimento nesse fluido, como se você imaginasse que isso fosse uma massa mesmo, um bolo, tipo um panetone com as frutinhas, em que os elétrons seriam as frutinhas. Mas mais que isso, viaja aí. É como se as frutinhas estivessem se movimentando dentro dessa massa, tudo bem? É como se os elétrons estivessem se movimentando dentro dessa massa positiva, desse fluido positivo, tá? Ele seria todo preenchido por dentro, ok? Tudo isso garantiria uma neutralidade para o átomo. De boa? Gente, é a partir das experiências de Thomson que você tem uma explicação da natureza elétrica da matéria. Então você explica alguns fenômenos elétricos, tá? E o átomo seria divisível pelo simples fato de que existem duas regiões, a região positiva e a região negativa, certo? Um desenho que é mais próximo do átomo de Thomson está aparecendo aí, ó. Esse desenho seria a ideia do átomo de Thomson, além do que eu fiz para vocês, tá? Só que ele mostra uma ideia, a mesma ideia, uma grande massa positiva com elétrons que estão o quê? Incrustados. De boa? Muito bem, gente, estudamos os modelos de Dalton e Thomson. Dá uma revisada para você ficar pronto para passar para o modelo de Rutherford e depois para a gente chegar até o modelo de Bohr. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.